Olá, tudo bem? Bom, agradeço a oportunidade incrível de participar deste curso de férias da Regional Sul da ABU Brasil. É sempre uma alegria participar de um evento como este. E eu não poderia deixar de agradecer também ao Tiago pelo convite, pela oportunidade dada. Muito obrigado, Tiago. Bom, eu aproveito também para parabenizar a organização pela escolha do tema. Acho muito importante realçar o nosso papel de testemunhas no mundo contemporâneo. De fato, somos testemunhas de Cristo, algo que parece distante da nossa realidade eclesial, com toda a sua carga institucional. Mas testemunhas é o que devemos ser. Testemunhas no mundo e para o mundo. Veja, discutir esse tema à luz das viagens missionárias de Paulo, conforme descritas no livro de Atos dos Apóstolos, é ainda mais empolgante, considerando que caminhar com Paulo e seus colaboradores é, sem sombra de dúvida, uma experiência incrível. Portanto, organização, parabéns e muito obrigado. Bom, dito isso, agora me dirijo a você que está assistindo a este vídeo. Meu desejo é que a graça de Cristo e a paz de Cristo estejam sobre a sua vida de modo muito especial. Espero que a minha fala seja potência para a sua atuação acadêmica, profissional, enfim, para todas as áreas da sua vida. A minha intervenção, conforme solicitado pela organização do evento, tem a ver com a questão do discernimento da vontade de Deus a partir do texto de Atos, capítulo 16, do versículo 7 ao 10. Portanto, lhe convido a ler o texto comigo na versão NVI. Nos diz assim o texto escolhido. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aí está o texto que fundamenta a nossa reflexão. Bom, a passagem que acabamos de ler situa Paulo e Silas na segunda viagem missionária. Então esse é o ambiente, né, o contexto histórico da passagem que nós lemos. Inclusive, se você preferir acompanhar todas as viagens de Paulo, você poderá acompanhar a primeira viagem entre os capítulos 13 e 14, a segunda viagem entre os capítulos 16 e 18, e por fim a terceira viagem entre os capítulos 18 e 21. Abro um parênteses para dizer que a leitura e a compreensão, o conhecimento das três viagens empreendidas por Paulo e seus colaboradores são condições, né, sine qua non, né, ou seja, condição sem a qual você não irá compreender de forma profunda as epístolas escritas por Paulo. Porque Paulo vai escrevendo as suas epístolas no trajeto dessas viagens missionárias, né? Em particular em relação à segunda e à terceira. Então, apenas um parênteses, né? Fecha parênteses como uma orientação para a sua compreensão das epístolas paulinas. Bom, dito isso, é bom lembrar que, embora não se mencione
o autor do livro de Atos, segundo a tradição cristã, teria sido escrito por Lucas, um dos companheiros de Paulo, inclusive chamado por ele de médico amado lá em Colossenses. Por ocasião do final da vida de Paulo, ao escrever uma carta, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 é registrado, Paulo diz com todas as letras, só Lucas está comigo. Portanto, trata-se, o autor do livro de Atos, faz parte do corpo paulino, faz parte dos colaboradores mais próximos de Paulo. Inclusive, o uso da primeira pessoa do plural, quando o texto que nós lemos, ele diz nós, indica que Lucas estava junto por ocasião desse episódio. Então, no episódio que nós lemos, o texto fala de Paulo e Silas, mas nós sabemos, por intermédio da primeira pessoa do plural, que quem está escrevendo participa também da ação. Portanto, Lucas estava presente. E é bom também lembrar, a título de introdução, que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos faziam parte de um só volume, de um único livro. Importante essa informação. Bom, além disso, acho importante também destacar que Lucas Atos, como um só volume, provavelmente foi escrito na década de 80 do primeiro século, ou seja, aproximadamente 30 anos depois dos acontecimentos relatados no texto que nós lemos. Pode-se dizer com isso que Lucas escreve em retrospecto de algo que já estava no passado, de algo que havia ocorrido, que havia acontecido 30 anos atrás. Bom, agora que nós estamos, então, minimamente familiarizados com o livro de Atos, vamos voltar ao texto que lemos. Nele é dito que Paulo e Silas foram por 2 vezes impedidos de anunciar a palavra em determinados lugares, sendo dirigidos pelo Espírito Santo a outros lugares. O primeiro impedimento ocorreu em relação à província da Ásia, está lá no versículo 6. E o segundo ocorreu em relação à região da Bitínia, no versículo 7. O texto afirma ainda que após uma visão, houve uma direção para que eles fossem para a Macedônia, atingindo assim a parte oriental da Europa. Que foi um trabalho extraordinário realizado na Macedônia. Depois da Macedônia, Paulo vai para a Acaia, um trabalho extraordinário, um trabalho pioneiro, que abriu então novas frentes de pregação do cristianismo no primeiro século, entre as décadas de 50. Mas qual era a intenção de Lucas ao descrever esse episódio da trajetória de Paulo e seus colaboradores? Ou seja, o que moveu Lucas a trazer essa situação para os seus contemporâneos? Olha, o objetivo, pelo menos é a forma como eu interpreto, como eu entendo, o objetivo era mostrar o quanto o empreendimento missionário dependia da orientação do Espírito Santo, dando a ideia, essa é a mensagem principal, dando a ideia de que a evangelização, embora realizada por homens de Deus, era impulsionada e dirigida pela vontade soberana de Deus. Com isso, Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, que nos presenteia então com a passagem que nós lemos, resgata um importante testemunho de fé para a sua época. Mas além de falar aos cristãos do primeiro século, esse texto que nós lemos também tem uma mensagem para hoje. Por exemplo, diante da experiência vivida por Paulo, Silas e Lucas, somos provocados em buscar respostas aos seguintes questionamentos. Como podemos discernir o melhor caminho e seguir em nossa jornada como testemunhas de Cristo? É uma questão, é uma pergunta. Nossos ouvidos são sensíveis a esse direcionamento de Deus?
Que vozes estão disputando com o Espírito? Bom, diante desses questionamentos, meu conselho é que nos deixemos ser afetados pela narrativa de Lucas. Bom, primeiramente vamos levantar a questão em torno do discernimento do caminho. Qual o melhor caminho? Esta é, sem dúvida, uma pergunta importante. Veja, lembra quando eu disse que Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas faziam parte de um único volume? Pois é, Atos dos Apóstolos só faz sentido sob a iluminação do Evangelho. Atos dos Apóstolos só faz sentido quando lido, quando interpretado à luz do Evangelho. Preste atenção. O Evangelho ilumina a caminhada dos apóstolos e dos primeiros discípulos de Cristo. Significa dizer que a jornada de fé só faz sentido à luz do evento do Evangelho. Portanto, o melhor caminho para nós sempre será o caminho do Evangelho. Mas é preciso entender, de uma vez por todas, que o Evangelho não é, sob hipótese alguma, um conjunto de preceitos religiosos, mas trata-se de uma pessoa. Evangelho é uma pessoa. Jesus de Nazaré, o Cristo. Trata-se daquilo que foi revelado a Pedro e que chega até nós. Pedro diz com todas as letras: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Algo que você pode então ler lá em Mateus 16 e 16, que é uma narrativa riquíssima. Ainda diante da dúvida de Tomé de qual seria o caminho, Jesus responde, uma passagem que está lá em João, capítulo 14 e versículo 6. Eu sou o caminho de Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, por ocasião da nossa conversão a Cristo, ocorre uma fusão entre o nosso caminho e o caminho de Cristo. Havia uma claríssima compreensão por parte dos discípulos e apóstolos de que eles eram seguidores do caminho, mas do caminho que fora aberto, pavimentado pelo Cristo. Mais do que isso, o caminho deveria ser trilhado com e pelo Cristo, já que havia também um compromisso tácito de caminhar testemunhando a respeito de Jesus. Por conta desse compromisso, os cristãos foram chamados de seguidores do caminho, algo que está lá em Atos, capítulo 24 e versículo 22. Então, quando as pessoas definiam os cristãos, os definiam da seguinte forma: lá estão os seguidores do caminho. Que caminho? Jesus de Nazaré, o caminho. Desse modo, o Evangelho, que é Jesus de Nazaré, o Cristo, passa a ser o critério por excelência para discernir o melhor caminho para as nossas vidas. Portanto, em relação à pergunta, qual o melhor caminho? O melhor caminho é o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Aquilo que Cristo fez e ensinou. Muito importante destacar isso. Portanto, o compromisso com o Evangelho assegura a escolha certa por parte de Paulo e seus colaboradores. E também, de certa forma, assegura as nossas escolhas. Portanto, eu não preciso ficar se maquinando, perdendo o sono. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está revelada no Evangelho. É só ler o Evangelho. Eu costumo dizer aqui com os meus alunos e também
na comunidade de fé na qual eu ministro com uma certa frequência, que basta você ler, porque surge a pergunta, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Basta ler 3 capítulos do Novo Testamento. Claro que o ideal é que você leia toda a Bíblia, mas 3 capítulos já são assim, potentes para encaminhar a sua trajetória e a sua jornada, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7. Esses capítulos descrevem o Sermão do Monte, orientações práticas para a vida cristã. Lembra? Jesus diz assim, olha, a lei diz isso, eu, porém, vos digo. E aí Jesus diz qual é a lógica, qual é o fundamento, quais são os valores do reino de Deus. Lucas deixa bem claro essa teologia da caminhada testemunhal na narrativa dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nesse texto é dito que Jesus esteve à mesa com eles, com 2 discípulos. Em seguida, toma o pão, dá graças, parte o pão e distribui a eles. A comunhão e a intimidade da mesa fizeram com que os olhos deles fossem abertos para que reconhecessem o Cristo. Mas em seguida, na narrativa, Jesus sai de cena e eles se questionam dizendo, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Veja, o Cristo faz abrir os nossos olhos e faz também arder os nossos corações. Portanto, de imediato, entendo que é o compromisso efetivo com o Evangelho que adestra os meus ouvidos rebeldes para discernir o melhor caminho em nossa jornada como testemunhas. Repito, nossos ouvidos rebeldes somente serão sensíveis se nos rendermos ao Evangelho de Cristo. Assim devemos acolher a voz do Evangelho e resistir às vozes contrárias ao Evangelho. Então, tudo aquilo que é anti-Evangelho, eu devo resistir. Talvez você poderá perguntar, mas onde eu encontro a voz do Evangelho? Simples, nos testemunhos de Cristo. Eu já disse, mas eu repito, nos testemunhos de Cristo e dos seus discípulos, conforme chegaram até nós. O que eu estou querendo dizer com isso? Trata-se do conjunto desses testemunhos que recebe o nome de Novo Testamento. Portanto, a minha caminhada testemunhal só fará sentido em conexão com as muitas caminhadas testemunhais descritas no Novo Testamento e na história do cristianismo. A minha caminhada se conecta com essas caminhadas. Um dos grandes motivos pelas quais as pessoas estão perdidas diz respeito ao fato de que elas se dedicam muito pouco em conhecer a vontade de Deus em Cristo Jesus por intermédio dos relatos testemunhais do Novo Testamento. Se conhece pouco o Novo Testamento, se conhece pouco a Bíblia. Bom, a segunda questão que eu gostaria de pontuar diz respeito ao aspecto pneumatológico de Lucas Atos. Considerando que a obra lucana é perpassada pela compreensão da atuação do Espírito Santo na história da salvação, tanto em relação ao Cristo quanto em relação à igreja. Segundo Lucas, no capítulo 4, após ser tentado pelo diabo, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ainda nesse capítulo, em Nazaré, Jesus se dirige à sinagoga num sábado, abre o rolo do profeta Isaías e lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos
e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse texto você encontra lá em Lucas capítulo 4, do versículo 18 ao 19. Portanto, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quanto à igreja, já no primeiro capítulo de Atos, após ser questionado sobre a restauração política de Israel, Jesus diz de forma clara: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 7 e 8. Eles obedeceram, tanto que é dito no capítulo 2 de Atos que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2 e 4. Dá uma conferida lá. Assim, me parece claro que em nossa jornada como testemunhas, precisamos desenvolver a capacidade de ouvir a voz e obedecer às orientações do Espírito Santo, assim como fez Paulo e seus colaboradores. Pois, segundo Jesus, olha o conselho extraordinário de Jesus, que está lá em João 14, 26. Ele diz assim, olha, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará logo após sua ascensão aos céus, nos ensinará todas as coisas e nos faria lembrar tudo o que Jesus havia dito e ensinado. Portanto, o Espírito Santo é apresentado aqui como conselheiro. Então você busca, por ocasião de uma relação íntima com o Espírito Santo, conselhos para a tua vida, direcionamentos para a tua vida. Portanto, o Espírito Santo é algo fundamental para a minha trajetória testemunhal. Portanto, a maturidade cristã consiste em aprender a andar sob a orientação do Evangelho, que foi a primeira questão que eu coloquei, e também da capacidade de identificar, de conhecer a voz do Espírito Santo. Então, o cristão maduro, ele chega a esse nível pelo impacto do Evangelho na sua vida e pelo modo como ele se aconselha, com o modo pelo qual ele ouve as orientações e os conselhos do Espírito Santo. O cristão maduro sabe identificar as vozes que transitam em nosso mundo social, inclusive identificando vozes que se conectam ou que se distanciam de Cristo e do Espírito Santo. Portanto, o cristão maduro tem discernimento e ele desenvolve essa capacidade para discernir o trânsito de vozes de todos os lados, mas ele sabe identificar quais são as vozes que se aproximam dos valores do reino de Deus, da vontade do Espírito Santo e assim por diante. Coisa fantástica. Mas deixa eu fazer uma ressalva muito importante, principalmente levando em conta os aspectos mágicos da cultura gospel tupiniquim. Discernimento e sensibilidade espiritual não tem a ver com concepções ou práticas mágicas, ou com a instrumentalização do sobrenatural, ou com a manipulação do sagrado. Algumas experiências extraordinárias podem acontecer, claro, mas se trata de situações que fogem do cotidiano, daquilo que é ordinário, tendo em vista que na vida concreta você não terá um ponto eletrônico conectado com o Espírito Santo. Você não precisa disso.
Até porque a vontade de Deus para as nossas vidas já está revelada, de modo que não há mais necessidade de novas revelações. Portanto, há múltiplas formas de entender a vontade do Espírito Santo, sem que seja aquela clássica, o Espírito Santo falou claramente aos meus ouvidos. Ele pode fazer isso, não se nega essa dimensão, mas nem sempre é assim. Portanto, o cristão maduro desenvolve uma sensibilidade que lhe é própria para entender e para discernir qual é a vontade de Deus mediante a atuação do Espírito Santo na sua vida. A vontade de Deus, isso é muito importante, isso está claro na passagem que nós lemos. A vontade de Deus se revela no caminho com Jesus, sob a batuta do Espírito Santo. Portanto, é no cotidiano da vida, enquanto se está testemunhando a respeito de Cristo, é que nós então recebemos as orientações do Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo atua em nossa vida para que sejamos estudantes segundo os critérios de Cristo, para que sejamos profissionais segundo os critérios de Cristo, para que sejamos seres humanos segundo os critérios de Cristo. Por fim, faço os meus encaminhamentos finais, né? Por fim, apresento, digamos assim, apresento uma situação para clarear ainda mais toda essa reflexão, toda essa discussão. Um último conselho, né? Uma última orientação. Interprete toda a sua vida à luz do Evangelho e sobre a orientação do Espírito Santo, que são os dois fundamentos que eu apresentei para você nesse vídeo. E aí eu trago agora, né, o relato de uma vida que fez isso com primor, que é uma narrativa que eu amo de paixão, que impactou a minha vida desde a mocidade, desde a minha adolescência, que é a vida de José. José interpreta a sua vida à luz do Evangelho e sob a orientação do Espírito Santo, estando José na antiga aliança. No capítulo 45 de Gênesis, José se revela aos seus irmãos. Que texto! Leia, por favor. Mas eu já li. Leia de novo. Eu já li centenas de vezes. Gênesis capítulo 45. Ele então se revela aos seus irmãos, lembrando que os seus irmãos foram responsáveis pelos seus inúmeros sofrimentos ao longo de um período da sua vida. Levando em conta que ele foi vendido como escravo, foi preso injustamente, enfim, sofreu muito. Mas no momento em que ele havia se tornado o segundo homem mais poderoso do Egito, seus irmãos aparecem de bandeja para ele. Seria o momento da revanche, seria o momento da vingança. Mas o que José faz diante do desespero dos seus irmãos? Ele pede para que seus irmãos cheguem mais perto. Imagine o medo desses indivíduos. José pede para que eles cheguem mais perto e quando eles chegam perto, José diz: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam. Olha que coisa extraordinária para a minha vida, para a sua vida. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, preste bem atenção, olha o que José diz. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus.
Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador, melhor dizendo, de todo o palácio e governador de todo o Egito. Isso está lá em Gênesis 45, versículo 4 ao 8. Percebe o testemunho potente? A sombra do evangelho alcançou José. De tal modo ele é impactado que toda a sua vida, por mais difícil, é lida a partir do princípio hermenêutico de que tudo aconteceu por conta da vontade soberana de Deus. Que é uma coisa extraordinária, é fantástico o texto. E aí, de novo, né? Retoma as questões. Como podemos discernir o melhor caminho e seguir em nossa jornada como testemunhas? Testemunhando sob a tutela do Evangelho. Você é um doulos. Doulos é a expressão grega que significa escravo. Você deve ser escravo do Evangelho. Segundo Paulo, ainda que nós, diz Paulo, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo escreve isso em sua defesa, quando escreve a Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. A voz do evangelho, que é a voz de Cristo, sob a potência do Espírito Santo, nos encaminha sempre para a vontade de Deus. Por isso que o nosso caminho é trinitário. Por que ele é trinitário? Porque, de fato, nós somos direcionados pela voz de Cristo sobre a potência do Espírito Santo, cujo objetivo é cumprir a vontade de Deus. E aí eu termino dizendo, a maturidade cristã é a fusão da minha vida com a vida de Cristo. De modo que já não vivo mais angustiado, consultando supostos detentores da vontade de Deus. Pois eu e Cristo seremos um só no mundo, a ponto de afirmar como Paulo, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É esse indivíduo, Paulo, que se apresenta como crucificado com Cristo, que diz, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí ele diz que a vida que ele agora vive, ele a vive pela fé no Filho de Deus. É esse indivíduo que no texto que nós lemos, é esse indivíduo que escuta com clareza a voz do Espírito Santo, lhe orientando para que realmente ele possa seguir o melhor caminho, segundo a vontade e a determinação de Deus. Portanto, esse é o caminho pela qual devemos trilhar. E aí eu termino a minha fala, de novo, muito grato pela oportunidade. Eu espero que tudo o que foi dito aqui seja bênção para a tua vida. Portanto, termino dizendo, Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe proteja nesse momento difícil pela qual nós estamos passando, que é um período de pandemia, ou seja, até mesmo este evento precisou ser reorganizado para atender este tempo em que nós estamos vivendo. No entanto, a nossa segurança está em Cristo. Não há outra vida para nós cristãos a não ser viver uma vida conectada com Cristo, orientada pelo Espírito Santo, em direção
a vontade de Deus. Bom, termino mais uma vez dizendo que eu sou muito grato por esta oportunidade. Portanto, Deus abençoe a sua vida abundantemente. Muito obrigado. Até uma próxima.